isso, você corre o risco de não estar ouvindo as pessoas. E é extremamente ruim quando a gente está conversando com alguém e apesar de você estar falando para a pessoa, você sente que aquela pessoa não está conseguindo te entender. Você sente que o seu sentimento não está valendo nada para aquela pessoa. Porque apesar de você estar se esforçando para acolher aquela pessoa, você não está conseguindo transmitir que você está se importando realmente com ela, né? Então, gostaria aqui de deixar algumas dicas para vocês, né? Então, a primeira coisa é escute, tá? Tenha uma escuta ativa, tenta observar os sentimentos de vocês, né? Todas as vezes que alguém for contar alguma história para vocês, isso vocês podem levar para a vida de vocês e para melhorar o relacionamento de vocês. Quando a pessoa começar a falar alguma coisa, comece a observar o seu sentimento. Quais são os pensamentos que vêm na sua mente? Né? Então, observe quais são os seus sentimentos na hora de estar acolhendo alguém. Então, silencie esse diálogo interno, que é nada mais, nada menos que você fazendo um comparativo da história que você está ouvindo com a sua história de vida. Então, silencie isso daí e escute o que a pessoa está dizendo, certo? E essa escuta, gente, ela faz toda a diferença aí no processo de você acolher alguém que está passando por um sofrimento emocional. Porque a pessoa, às vezes, ela não quer, gente, uma solução para o problema dela. Então, ela não quer, às vezes, uma sentença. Ela quer o quê? Ela quer ser simplesmente ouvida, ela quer ser compreendida. E aí, voltando um pouquinho à questão que eu peguei lá no final de semana passado, as pessoas que às vezes estão passando por esse sofrimento, emocional, gente, ela perdeu o sentido da vida. Ela simplesmente perdeu a identidade. E uma coisa que é extremamente importante você fazer quando você está acolhendo essa pessoa é tentar descobrir quem ela era antes dela estar nessa depressão, antes dela estar nessa ansiedade. Então, é extremamente importante que você comece a fazer perguntas, tipo, o que você gostava? Antes de estar nessa situação desse sofrimento, o que você gostava de fazer? Né? Às vezes as pessoas iam para a academia, eram hiperativas, gostavam de assistir filme, e agora elas estão num processo ali de recolhimento, num processo de isolamento social. Né? Então, depois de você ouvir essa pessoa, tenta entender quem que ela era antes dela entrar nesse mundo extremamente sombrio. Depois que você fazer isso daí, tente, se é uma pessoa muito próxima, tente segurar ali na mão dela e dia após dia, gente, tentar fazer com que ela se lembre quem que ela era, tentar fazer esse resgate de identidade dela, né? Eu me lembro que eu passei uma situação muito difícil na minha vida. Eu não diria que eu entrei numa depressão, mas eu entrei numa fase muito sombria da minha vida. E eu me lembro assim da Dona Maria, que foi alguém extremamente marcante na minha vida. Morava em Rondonópolis na época, e eu me lembro que todos os dias, gente, eu ia para o meu trabalho durante 90 dias. Eu ia para o meu trabalho chorando e voltava chorando. Então, chegava no trabalho, retocava a maquiagem, tampava ali um pouquinho, né, disfarçava e continuava trabalhando. Chegava no finalzinho do dia, voltava chorando. Então, eu não conseguia dormir aquela noite, e aí no dia seguinte a minha vida era extremamente ruim. E eu me lembro que quando eu ia para esse meu trabalho, Dona Maria todos os dias ia lá. Ela sabia que eu gostava de tapioca, então ela chegava com a tapioca e um pouquinho de café. E falava, filha, trouxe uma tapioca e um pouquinho de café. E nessa fase da minha vida, a comida já não tinha mais gosto. Nada já tinha mais sentido. Então, o sofrimento emocional, ele estava tão sério, estava tão severo, gente, que a comida já não interessava. Você comia, as coisas simplesmente não tinham mais gosto. E aí eu me lembro de Dona Maria chegando com esse alimento, eu falei assim, não, Dona Maria, muito obrigada, não estou me sentindo